tarde a todos e a todas. Eu não sei quantos dos senhores e das senhoras aqui já teve a oportunidade de conhecer Florianópolis, em Santa Catarina, né? Quantos aqui já conheceram Florianópolis? Bastante gente até, então, disputada a minha terra. Então já devem conhecer o sotaque do manezinho, né? Já deve a fala chiada, a fala rápida, né? Quando se empolga, então é difícil até de entender, né? O que ele está falando. Então eu vou tentar me domesticar aqui para que a minha fala rápida e chiada seja adequada ao local onde eu estou ministrando essa palestra, batendo esse papo sobre o conteúdo que para nós, da Polícia Militar Santa Catarina, ele é muito caro, né? Primeiramente eu queria agradecer a recepção do Coronel Boteiro, né? A gentileza e as palavras do Coronel Azor aqui fazem crer pelo 1 dia e meio que eu estou convivendo com o Coronel Boteiro, que é a mais pura verdade. Então, meus agradecimentos, o agradecimento da Polícia Militar de Santa Catarina pelo convite e pela recepção, né? Agradecer, né, a permanência dos senhores e das senhoras nessa tarde aqui de calor em Araçatuba, né? Lá em Florianópolis, pelo menos, tem um ventinho do mar, né? Tem a brisa do mar que aplaca um pouco o calor. Aqui o negócio é mais, eu imagino no verão aqui. Eu imagino no verão, né? E quero tranquilizar aqueles que estão esperando o sorteio do pendrive e dos brindes, que isso vai acontecer já já. Minha palestra não vai ser demorada, minha conversa não vai ser demorada, então o sorteio já vai acontecer na sequência, né? O conteúdo desse evento ele foi muito feliz, e a ordem das apresentações foi muito feliz, porque ela acaba vindo do geral para o específico, né? Então, o professor Luiz Flávio Gomes, né? Só um parênteses aqui, né? Quem trabalha na área de pesquisa, na área acadêmica, sempre está lá atualizando o seu currículo Lattes, né? Está sempre acrescentando. Eu quero ver se no currículo Lattes eu consigo botar o prospecto desse evento com o meu nome ao lado do professor Luiz Flávio Gomes, né? Que eu acho que conta mais ponto ainda no currículo Lattes, né? E a fala dele veio dentro de uma perspectiva muito mais abrangente, pensar segurança pública, pensar direitos humanos, pensar a polícia do futuro, dentro de uma perspectiva muito mais complexa, né? De um resultado aí de longo prazo, de médio e longo prazo, e que é fundamental. Fundamental. Não se discute os argumentos e as posições do professor a respeito do que pode gerar melhor resultado em termos da melhoria das nossas condições em termos de segurança pública. Só que, agora a gente vai descendo, né? A gente vai descendo. Então, dentro de uma perspectiva mais abrangente, a fala dele é extremamente pertinente. Mas nós temos problemas do dia a dia, nós temos situações do mundo real que estão acontecendo agora e que precisam ser administradas agora, são respostas que precisam ser dadas agora. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho dentro de uma perspectiva com a visão de longo prazo, e a educação, sem dúvida, é o elemento fundamental para que a gente tenha um futuro melhor, mas as respostas para aquilo que acontece no dia a dia têm que ser dadas. Têm que ser dadas. E dentro desse contexto, eu sempre gosto de lembrar, quando eu dou minhas aulas, né, e falo sobre determinadas alternativas, determinadas estratégias, é que nós tenhamos muito claro a diferença entre o que é objetivo do que é alternativa. Muitas vezes nós confundimos objetivo com alternativa, né? Um exemplo que eu uso para deixar muito clara essa diferenciação, e os senhores e as senhoras não vão esquecer mais depois desse exemplo, né? Imagine século XIX, Thomas Edison olhando para uma vela. Thomas Edison está olhando para a vela e disse: não está legal. Não está legal. Essa iluminação aqui não está legal. E começa a tentar melhorar a vela da melhor forma que ele possa fazer. Melhora o tipo de cera para queimar mais devagar, melhora o tipo de pavio para queimar mais rápido. Por mais que o Thomas Edison fizesse, ele jamais chegaria na lâmpada incandescente. Porque o objetivo dele não era melhorar a vela em si. O objetivo dele era... Qual era o objetivo do Thomas Edison? Melhorar a iluminação daquele ambiente. Quando ele percebeu, opa, o meu objetivo não é melhorar a vela. O meu objetivo aqui é melhorar a iluminação desse ambiente. Opa, aí uma série de alternativas para alcançar esse objetivo surgiram.
A primeira delas, por ele, é a lâmpada incandescente. E depois, outras, né? Outras. Esse exemplo, né, da diferenciação do que é alternativa para objetivo, vem descendo agora em direção, rumo ao tema da minha conversa, perpassando, né, o tema abordado pelo Coronel Azor. Qual é o objetivo das polícias, dos órgãos de segurança ou dos órgãos que compõem o sistema de persecução criminal? Qual é o nosso objetivo como polícia militar, como polícia civil? É prender pessoas? É deixar uma viatura parada ali para prevenir o crime? É esse o nosso objetivo? Não. Nosso objetivo é proteger as pessoas, gerar segurança. Quando eu entendo que esse é o meu objetivo, eu descortino uma série de estratégias, uma série de alternativas, uma série de meios para alcançar o meu fim. Então, o que nós estamos falando nesse evento aqui não é a salvação do mundo. Não vai ser a palestra agora e o tema abordado pelo Major Tasca aqui que vai salvar, né, que agora vai gerar a segurança pública que todos nós esperamos. Não. Mas ela é mais uma alternativa. É mais um dos meios, se somando aí a prevenção social, prevenção situacional e a repressão ao crime, que é dentro desse contexto que a gente vai conversar aqui, é o somatório de estratégias diversificadas e diferenciadas que vai permitir que eu alcance um objetivo extremamente complexo. Então, o que eu vou conversar com os senhores e com as senhoras aqui é sobre uma experiência da Polícia Militar de Santa Catarina dentro de um contexto de uma alternativa para gerar segurança, que é a repressão criminal, trabalhando a questão do termo circunstanciado de ocorrência em delitos de menor potencial ofensivo. Então, é essa a perspectiva da minha abordagem para os senhores e para as senhoras. E quando eu falo que cada estratégia tem sua importância dentro de cada contexto, tá? Eu lembro que a vela deve ser aperfeiçoada. Ou seja, alguém deve estar pensando em melhoria, porque a hora que falta energia, quem é que me salva? É a vela. Então, dependendo do contexto, cada alternativa dessa que eu tenho vai ser mais relevante ou não. Mais relevante ou não. E é importante que a gente tenha todas essas alternativas à mão para alcançar efetivamente o meu resultado. Falar desse tema aqui, termo circunstanciado, aí quando eu leio o meu currículo, né? Pô, mas o que um cara que fez mestrado e doutorado em engenharia de produção vem aqui falar sobre termo circunstanciado de ocorrência? Né? Pô, deveria ser o cara com doutorado em direito, né? Mestrado em direito. Essa acho que deveria ser, imagino, passa pela cabeça dos senhores e das senhoras isso, né? Mas interessante em Santa Catarina foi que nós pensamos o termo circunstanciado como um instrumento jurídico voltado para a melhoria da gestão, voltado para a melhoria do serviço que a Polícia Militar presta ao cidadão. Então, não como um direito em si, mas sim como um instrumento que pode melhorar o serviço que a gente presta ao cidadão. E é um tema que me é muito caro, porque eu estudei na universidade avaliação de desempenho. Eu tenho uma obsessão por resultado. São 7 anos dentro da universidade estudando avaliação de desempenho, obsessão por resultado. Então, ao apresentar esse tema, eu vou trazer muito mais o contexto para a área de gestão e prestação de serviço do que na área jurídica. Tanto que não vou trabalhar com conceituação de termo circunstanciado, definição de autoridade policial. Não é o foco da minha palestra aqui. Certamente muitos dos senhores e das senhoras têm mais conhecimento do que eu a respeito dessa perspectiva. Eu vou trazer aqui um enfoque desse instrumento jurídico sendo empregado para a melhoria do serviço prestado pela Polícia Militar de Santa Catarina ao cidadão. Tem uma aula antes aqui para mexer no... Para cima e para baixo, né? Eu vi brilhar lá um negócio. Ah, é o toque do... Quando nós decidimos em Santa Catarina incorporar a lavratura do termo circunstanciado como uma estratégia, como uma forma de trabalho do policial militar na ponta, a primeira coisa que nós fomos observar é o seguinte: o que o legislador pretendia quando fez a Lei 9.099? O que ele queria? Quais são os critérios que norteiam esse processo?
E a gente foi encontrar lá uma série de aspectos que eu, como estudante da área de gestão, pesquisador na área de gestão, vejo como elementos aqui de melhoria de prestação de serviço. Muito mais do que princípios jurídicos. Muito mais do que princípios jurídicos. Né? Então, o que ele queria? Ele queria que o princípio fosse a simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual, celeridade. É isso que deve nortear quem utiliza esse instrumento, termo circunstanciado, no seu trabalho. Então, foi a partir dessa leitura aqui que nós norteamos o trabalho dessa experiência em Santa Catarina. E o meu relato aqui vai ser de como a gente está utilizando esse instrumento em Santa Catarina. Agora voltei. Ah, era o contrário aqui. Então, eu vou fazer rapidamente aqui um traçado histórico, né? Mas de forma muito breve, sobre como essa questão do termo circunstanciado de ocorrência surgiu na Polícia Militar de Santa Catarina e como ela se desenvolveu. Porque nada surge por acaso, nada surge de um estalo de dedo, tudo é fruto de uma construção histórica, tudo é fruto de um processo, né? E eu vou mostrar um pouquinho de como é que foi esse processo aqui, que culminou, então, com a lavratura do termo circunstanciado em todas as regiões de Santa Catarina, por policiais militares de todos os postos e graduações no local dos fatos. Então, nós temos, em 95, né, a edição da Lei 9.099, nós temos ali, em 97, o primeiro grupo de doutrinadores, né, da área do direito, que apresenta essa intenção do legislador de que a autoridade policial para a lavratura do termo circunstanciado seria todo policial, militar ou civil, né? Nós temos em 99 o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estabelecendo, trazendo essa mesma compreensão para um provimento do tribunal, orientando os juízes a darem conhecimento aos termos circunstanciados lavrados por policiais militares. Com base nisso, em 99, a nossa Polícia Militar Ambiental começa a lavrar o termo circunstanciado para os delitos de menor potencial ofensivo vinculados aos delitos de meio ambiente. Em 2003, nós temos um pelotão da cidade de Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil, né? Sempre tem jogo da Alemanha, pode ter uma matéria de Pomerode, né? Lá no Jornal Nacional, Jornal Hoje, etc. Então, o pelotão de Pomerode inicia a lavratura de termo circunstanciado nos crimes de trânsito. Em 2007, nós temos o batalhão da região do norte da ilha, quem conhece aqui, né? Canasvieiras, Jurerê, que no verão aquilo ali ferve, né? E nós temos problemas graves, principalmente de perturbação do trabalho de cego alheio. E o TC veio como um grande instrumento para tentar frear esse problema que incomodava muito a comunidade naquele local, além de delitos de desobediência e jogos de azar. Em 2007, há uma decisão do Comando Geral, diante dessas experiências individualizadas, de adotar esse procedimento de registro e encaminhamento ao judiciário dos delitos de menor potencial ofensivo como um trabalho de toda a corporação, que seria desenvolvido de forma indistinta, tanto por unidades especializadas quanto por unidades diárias. E a partir dessa decisão, por isso é interessante, ninguém faz nada de forma atabalhoada, sai fazendo, não. Nós estabelecemos um planejamento, onde nós fomos ver as polícias militares que já trabalhavam nessa área, a gente teve em São Paulo, que tinha algumas experiências, e principalmente fomos à Brigada Militar, que também lavra o TC em todo o estado, desde o ano 2000, e fomos ver o que eles estavam fazendo de bom, né? Como falou o professor Luiz Flávio Gomes, né? Muitas vezes o cara não precisa ser nenhum gênio, né? Basta ver aqueles que já venceram determinadas barreiras e vou lá e copio aquilo que é interessante e importante daquele local. Então, nós pegamos o modelo da Brigada Militar, fizemos um projeto piloto no Batalhão de Polícia Militar Rodoviária em todo o estado já, e depois de maio a setembro de 2007, iniciamos um processo de implantação do termo circunstanciado em todo o estado de Santa Catarina. Então, em setembro do ano de 2007, toda a Polícia Militar de Santa Catarina lavrava o termo circunstanciado. Em setembro daquele mesmo ano, o governador edita um decreto onde ele regula a atuação no campo administrativo das duas organizações com relação à lavratura desses documentos. Ele não está tratando de processo penal aqui, ele está tratando de regular procedimentos internos no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Continuamos esse procedimento, claro que nós tivemos alguns questionamentos com relação à questão da legalidade, a questão de ter ou não competência com relação a esse trabalho, e ao longo dos anos, nós tivemos uma série de confirmações
da competência da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal na lavratura desse documento. Então, em 2008, o Tribunal de Justiça, nós temos um julgamento no STF do Madim de São Paulo, aqui, que não teve uma decisão de mérito, mas o voto dos ministros foram todos no sentido da competência da lavratura do termo circunstanciado. Em setembro de 2008, em Santa Catarina, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça entende que a PRF pode lavrar o TC também, que acaba repercutindo na Polícia Militar. Em março de 2014, nesse ano, o Ministério Público Estadual emite um parecer, porque houve um questionamento com relação a uma decisão do STF de 2013 relacionada ao Amazonas, se aquilo teria impacto no trabalho que a Polícia Militar estava fazendo em Santa Catarina. E o Ministério Público entendeu que não. Quer dizer, a questão da competência não havia sido definida pelo Supremo, foi uma decisão isolada num caso específico, e que a competência da Polícia Militar, ela permanecia existindo. E agora, em setembro de 2014, nós tivemos o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, manifestando seu entendimento de que a Polícia Rodoviária Federal tem competência para lavrar o TC agora, uma decisão extremamente recente. Então, é esse o histórico da evolução do termo circunstanciado na Polícia Militar. Então, um assunto que começou em 99, veio evoluindo, né? Veio sendo aperfeiçoado, até chegar nos dias atuais, como eu mencionei, sendo feito em todo o estado de Santa Catarina por todos os policiais militares no local do fato. Como é que se deu esse processo de expansão, né? Como é que iniciou e como é que foi efetivada essa lavratura desse documento nessas ocorrentes de delito menor potencial ofensivo? Primeiro, para a Polícia Militar de Santa Catarina, existia a convicção de que a competência para lavrar termo circunstanciado é pacífico do ponto de vista jurídico. Nós não discutíamos mais se éramos competentes ou não, para nós estava pacificado, em termos de jurisprudência e doutrina. O termo circunstanciado lavrado pelo policial militar deve ser confeccionado no local dos fatos, caso não comprometa a segurança no momento em que ele é retirado, e se é retirado do local, perde a razão de ser para nós o termo circunstanciado, e daí ele é conduzido à delegacia de polícia. Então, o nosso objetivo com o TC é no local do fato, e a gente criou uma expressão para reforçar isso, né? Então a gente dizia que o TC era lavrado no capô da viatura. Então essa foi a expressão que a gente reforçou para mostrar que o nosso objetivo era de potencializar, utilizar essa ferramenta no local, para facilitar o atendimento. Se eu tivesse que sair dali, perdia a razão de ser, nesse primeiro momento. E não, aí a condução e o processo seguia, então, para a Polícia Civil. O termo circunstanciado deve ser elaborado por policial militar de qualquer posto ou graduação, ou seja, a guarnição formada por 2 soldados que atendem a ocorrência, eles lavram o termo circunstanciado. Porque o entendimento é que todo policial militar e policial civil é autoridade policial para a lavratura do termo circunstanciado. Então não há nenhuma guarnição especializada, não há nenhuma equipe que vai para lá que tem que esperar chegar agora o pessoal que vai lavrar. Não, é a guarnição que atender a ocorrência, é ela que vai lavrar esse documento. E por último, né, o termo circunstanciado, então, ele deve ser elaborado no local dos fatos, mas nós acreditamos que ele tenha que ser revisado e registrado sob a supervisão de oficial, em termos até de controle da qualidade do serviço que foi prestado, do documento que foi elaborado, até para poder corrigir distorções e equívocos que foram cometidos. E a partir daí ele é encaminhado ao Juizado Especial Criminal. Quando nós decidimos, quando a Polícia Militar de Santa Catarina decidiu elaborar o termo circunstanciado, a gente definiu o seguinte: por que nós queremos isso? Por que nós queremos usar essa alternativa, né? Quais são os nossos objetivos? E a gente deixou muito claro o seguinte, que a gente estava lavrando o termo circunstanciado primeiro, para acelerar o desfecho dos atendimentos policiais. Em Florianópolis, ou seja, na capital onde nós temos plantão da Polícia Civil, né? Onde as distâncias são menores, a lavratura de um TC em relação a uma mesma ocorrência que é levada para uma delegacia, nós temos um ganho médio de 1 hora e 15 minutos de disponibilidade da guarnição a mais. Isso são pessoas sendo salvas, patrimônio sendo resguardado, isso média. Porque se eu pegar determinados tipos de ocorrência e ainda estratificar os horários, eu vou verificar que lá, um atendimento, por exemplo, de posse de drogas, 60% deles, uma lavratura no local do fato, leva em torno de 30 minutos no máximo. Se eu conduzo uma pessoa que está portando drogas para uma delegacia de polícia, e eu estou falando de uma capital com distância próxima, né? Eu vou levar pelo menos 1 hora e meia, 2 horas de empenhamento dessa guarnição.
Então, quando eu falo em resultado, em prestação de serviço à comunidade, eu estou deixando um recurso que é da comunidade, e um recurso que é escasso. Em Santa Catarina nós temos um problema grave de efetivo, recurso que é escasso. Eu estou deixando ele mais tempo liberado para poder atender as demandas da comunidade e prevenir o crime. Então, esse foi o primeiro objetivo nosso. E os números nos mostram isso de forma muito clara. Muito clara. Depois de 7 anos lavrando, esses números ficam muito claros. E os senhores que estão na região de interior, onde tem municípios que são distantes, pequenos, muitas vezes uma única guarnição no município, onde o plantão da Polícia Civil está distante, e Santa Catarina tem uma realidade muito similar, imagine para uma ocorrência de ameaça, lesão corporal leve, lesão corporal culposa, acidente de trânsito, ocorrências simples, que o policial tem que deslocar da sua cidade, distante 30, 40, 50 quilômetros, para poder fazer um procedimento que ele poderia fazer no local, ou seja, eu vou levar aí 3 horas e meia entre os deslocamentos e o procedimento, são 3 horas e meia que uma cidade inteira fica sem policiamento. Então eu estou pensando agora pela ótica de gestão, né? Pela ótica de administração dos recursos que nós temos. Então, com base nisso, já justificaria a adoção desse procedimento, que é um procedimento que estava disponível desde 95. Desde 95 esse instrumento estava à disposição para eu poder melhorar a utilização do meu recurso. E que agora deveria ser efetivamente utilizado. Redução na sensação de impunidade. Naquela hora, naquele local, as pessoas já saem dali com a audiência marcada. Então, no dia 27 de novembro, às 14 horas, o senhor tem uma audiência lá no fórum para tratar dessa situação aqui. Então, todo mundo ali já sabe que está a audiência marcada diretamente no fórum, no local, na hora do atendimento da ocorrência. Redução do tempo de envolvimento das guarnições, que tem a ver com a questão de cima. Manutenção do aparato policial na área de atuação, principalmente nos pequenos municípios. Redução da necessidade de condução coercitiva para a delegacia de polícia. Esse tema tem muita relação com os direitos humanos. Porque a cada vez que eu tenho que conduzir alguém à delegacia, muitas vezes eu preciso usar a força. E o uso da força, dependendo da reação que vier oposta, pode gerar lesões nos policiais, pode gerar lesão no próprio autor do fato. E a partir do momento que ele tem a certeza que, ao assumir o compromisso de comparecer em juízo, ele não será preso, é menos uma situação de risco que eu coloco a guarnição e ele, o próprio autor. É um direito que é dele. É um direito que é dele. Então, em termos de direitos humanos, o TC respeita esse benefício que a Lei 9.099 trouxe para o autor dos fatos. E sem falar, né, até eu devia acrescentar aqui, e sem falar para a vítima, né? Imagina a vítima a 30, 40 quilômetros distante daquela, o cara já tomou um supapo, está com a lesão corporal leve lá. Além disso, eu vou ter que levar, o cara vai deslocar 50 quilômetros para fazer o TC na delegacia, lá onde tem o plantão, e como é que ele volta para casa? Porque provavelmente a viatura volta antes, vai ser liberado, vai ser ouvido primeiro, liberado. Como é que o cidadão que já foi vítima volta para casa? Imagina de madrugada. Então o cara acaba sendo vitimizado 2 vezes. 2 vezes. Volto a falar, um recurso que estava à disposição para poder atendê-lo naquele local. Né? E por último, né, a gente entende, o Coronel Azul mencionou aqui, que libera o efetivo da Polícia Civil para centrar esforços na apuração de infrações penais. Há um mito, né? Há um mito de que, que a Polícia Militar, ao lavrar o termo circunstanciado, isso vai tirar trabalho da Polícia Civil. Vai diminuir o trabalho. Negativo. A Polícia Civil lavra o mesmo número, até mais, do que a Polícia Militar lavra. Porque eles têm uma demanda que é deles. É aquele camarada que foi ameaçado, que não vai ligar para o 190. Ele vai na delegacia registrar um BO e, a partir dali, tem ali o procedimento do termo circunstanciado. E que é um volume muito grande. Tem muitas pessoas que, em determinados casos, não ligam para o 190, vão fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Então, tem uma dimensão de serviço que é deles, que ninguém tira. Ninguém tira. Então, há um mito muito grande, assim, a polícia vai fazer TC, vai acabar com a Polícia Civil. Negativo, pô. Tem trabalho para todo mundo. Tem serviço para todo mundo. E os números nos mostram isso. Em Santa Catarina, a Polícia Civil lavra mais TCs do que a Polícia Militar. Justamente por essa demanda das pessoas procurarem a delegacia para lavrar o TC, que é uma competência que efetivamente é deles. Na área de gestão, a gente trabalha, uma das técnicas de trabalho é a questão de gestão por processo, né? Você transforma tudo em fluxograma, né? E você analisa lá, assim, pô, isso aqui está fazendo demais. Por que eu faço isso aqui? Isso é repetido, né?
Para que fazer 3 vezes a mesma coisa? O cara corta e faz de uma para outra, né? Quando eu analiso o processo, quando eu analisava o processo da Polícia Militar em termos de lavratura do termo circunstanciado, principalmente em municípios onde não há plantão de Polícia Civil, o que eu tinha? Eu tinha o flagrante da infração de menor potencial, autor, vítimas e testemunhas prestavam a declaração à PM para o policial lavrar a ficha de ocorrência e entender o que aconteceu. A partir dali, todo mundo para dentro da viatura, delegacia. Lá na delegacia, autor, vítima e testemunha prestavam novamente a declaração ao policial civil. Delegacia com plantão. Em Santa Catarina acontece muito isso, muitas vezes até com plantão mesmo, mas geralmente sem plantão, você faz o boletim, vai todo mundo para casa, e depois você é intimado a retornar à delegacia para novamente, para aí sim fazer o TC, né? Então, autor, vítima e testemunhas prestam agora declarações no TC, e depois o TC é encaminhado daí para o GCRIM. Em regra, nós temos 3 passos aqui dentro desse processo. Quando eu olho um instrumento como o TC que está à minha disposição e vejo que ele pode fazer com que esse processo tenha apenas uma etapa, eu não tenho dúvida de adotar ele. Se está à minha disposição, né, como instrumento para melhorar o serviço que eu presto para o cidadão, e vou sujeitar ele agora a apenas uma comunicação, um registro, e daí esse fato já vai para o juizado, para aí ter audiência, seja de conciliação ou de transação, certamente a minha decisão vai ser utilizar esse instrumento para melhorar a vida do cidadão, para melhorar o serviço que eu presto para ele. Destaco, né, oportunamente, que nós fizemos todo esse trabalho de forma planejada e estruturada. Então, quando nós decidimos lavrar o TC, nós fizemos isso com uma fase de planejamento e preparação, nós implantamos, a cada implantação nós fazíamos o controle e avaliação para poder fazer ajustes, correções e adequações no processo que nós estávamos adotando, e agora nós estamos numa etapa de gestão do conhecimento e melhoria contínua. Esse processo não para nunca, como eu vou mostrar mais à frente. E como é que funciona na rua, né? Como é que funciona para o policial na ponta? O nosso processo atualmente é o seguinte: o policial lavra, então, esse instrumento na rua, no formulário de papel, como eu vou mostrar mais à frente. Esse formulário ele é inserido num sistema, que é revisado daí por um oficial, é encaminhado, então, ao juizado especial, e no caso de Santa Catarina, nós já estamos em conversas adiantadas em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, de integração do nosso sistema com o sistema de automação do judiciário, onde ao oficial dar o ok lá no TC, ele já vai automaticamente para o sistema do judiciário, sem necessidade de papel, sem necessidade de nada. Então nós já estamos nesse processo de conversa, né? Tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, no caso de TCs, inquéritos e APFs. No caso da Polícia Militar ainda, nós disponibilizamos que o cidadão retire no site da PM a cópia do seu termo circunstanciado, o boletim de ocorrência que for lavrado naquela situação. Então a gente diz que o serviço é 100% delivery, né? Então o cidadão é atendido no local do fato, já tem audiência marcada, e depois ele pode tirar no site, na internet, a cópia do registro que foi feito naquele local. E eu utilizo as informações que foram coletadas, porque o formulário em que é elaborado o TC, para mim também é um instrumento de coleta de dados, que vai subsidiar o trabalho de planejamento das ações de prevenção e repressão ao crime. Porque sem informação é tudo chute, é tudo achômetro, né? Então nós coletamos uma série de dados sobre vítima, sobre autor, sobre ambiente, sobre dinâmica da prática criminal, que vai me ajudar a fazer o planejamento das ações de prevenção ao crime e repressão. E eu utilizo essas informações depois numa ferramenta de BI, de Business Intelligence, e numa ferramenta de geoprocessamento. Então, nós temos um conjunto de formulários padronizados para esse tipo de evento. Então, a gente tentou fazer o seguinte, para facilitar o preenchimento, a maioria é X, então por isso que ele é grande, ele tem uma série de opções, onde ele vai assinalar uma, vai escolher qual a opção que ele vai marcar ali. Tenho aqui os documentos relacionados ao compromisso e comparecimento, manifestação do ofendido, nos casos em que demanda representação, requisição para perícia, né, lesão corporal, nos casos de lesão corporal leve, o cidadão já sai com a requisição da perícia para poder ir no Instituto de Perícia para fazer o seu laudo, bem como de dano simples também. Então, tem uma série de documentos padronizados para fazer esse documento. Nós temos o sistema informatizado de controle, que é o mesmo sistema utilizado pela Polícia Civil no Estado, sistema integrado de segurança pública, onde esse formulário ele é cadastrado, né?
Na sequência, então, o boletim fica disponível para o cidadão no site da Polícia Militar. E, por último, nós utilizamos as informações coletadas nesse formulário também nos instrumentos de planejamento e de análise criminal. Então, o formulário ele tem dupla finalidade. Uma é a persecução criminal, registrar um fato para que ele seja apurado em determinada situação ou que responsabilize o autor daquela infração. E também serve para prevenção e repressão ao crime. E como eu mencionei anteriormente, esse processo de melhoria, de aperfeiçoamento daquilo que a gente faz não para. Não para. Né? O professor aqui foi muito feliz em dizer, né, que se o cara parar, na verdade, ele está andando para trás, né? Então, nós estamos num processo contínuo de melhoria daquilo que a gente faz. Então, hoje, nós estamos num processo de informatização do nosso registro na ponta. A gente não admite mais, em 2014, com smartphone, tablet, o cara tem que preencher isso em formulário de papel. Então, nós estamos contratando, a licitação deve estar saindo agora, a gente está contratando, então, um aplicativo, né? Um aplicativo e um conjunto de equipamentos, e esse aplicativo, né, para tablet, Android, nesse primeiro momento, vai contemplar o nosso sistema de atendimento e despacho de emergência, 190, onde a guarnição vai receber as ocorrências que ela for despachada, vai permitir o registro de todas as nossas ocorrências, incluindo o termo circunstanciado, vai permitir todo o registro de providências administrativas de trânsito, auto-infração de trânsito, retirada de veículo, etc., consulta de pessoas e veículos e os nossos procedimentos operacionais padrão. Então, todas as nossas viaturas, nosso projeto é que tenham isso, e a partir desse ponto, o policial não lavra mais no papel, ele vai lavrar no tablet as informações coletadas no local. E nós vamos trabalhar com tablet e impressora, porque a gente tem que entregar alguns comprovantes para o cidadão ali, né? Então, a impressora portátil pequena. Então, esse é o projeto agora para 2015. Em 2015, nós vamos informatizar o registro de ocorrência, inclusive a lavratura do termo circunstanciado. O que vai fazer com que aquela etapa da digitação, que consome recurso em termos de servidores, mesmo que sejam, no nosso caso, agentes temporários e estagiários, que vão ser utilizados para outro fim. Então, mais uma vez, eu melhoro o meu processo, melhoro a forma como eu presto o meu serviço. Já caminhando para o final da minha manifestação aqui, eu queria mostrar alguns números, né? Sempre olhem os nossos números contextualizados, né? Porque quando eu olho esse número aqui pensando em São Paulo, né? Não tem nem como referência, né? Que isso aqui bobear faz num dia, aqui em São Paulo, né? Então, mas para Santa Catarina são números que são razoáveis, né? Então, nós já lavramos em Santa Catarina 108 mil termos circunstanciados. Então, já dá para dizer que se fosse ruim, o Ministério Público não tinha dito de novo que a gente tem competência, o Judiciário já tinha desistido da gente, né? O cidadão já teria berrado. Então, nós estamos há 7 anos fazendo isso, com 108 mil procedimentos lavrados, 113 mil autores beneficiados, né? Tendo seu direito de não condução à delegacia, de não prisão em flagrante por assumir o compromisso de comparecer em juízo, garantidos. 48 mil vítimas que não tiveram que pensar como é que voltariam para casa depois, né? Tiveram garantido seu direito no local ali de já ter audiência marcada, etc. Então, são números que nos garantem que o que a gente vem fazendo é certo e está no caminho correto. Sabendo que tudo pode melhorar. E a gente sabe que esse é um processo que não para nunca, né? De aperfeiçoamento contínuo. E fechando, então, a minha apresentação, e aqui casando, né, com a palestra do Coronel Azor, tá? A discussão importante hoje acerca do aperfeiçoamento do modelo de segurança que nós temos, e esse exemplo do termo circunstanciado nos deixa convencido disso, tá? Está na discussão do ciclo completo de polícia. Por quê? Existem democracias consolidadas e desenvolvidas com a multiplicidade de polícias. Os Estados Unidos tem mais de 18 mil polícias. E todo mundo se acerta. Tá? Existem polícias com estética e investidura militar em democracias consolidadas e desenvolvidas. Não é uma anomalia brasileira, não. São mais de 60 países que têm polícias com estética e investidura militar. Se falar de estética militar, então, acho que não escapa nem as polícias, as de natureza civil, todas elas têm estética militar também. Agora, senhores e senhoras, e isso eu falo com convicção, o que não existe nenhum país sério no mundo, nós temos países extremamente complicados, ditaduras,
países pequenos, com dificuldades extremas, que têm modelos parecidos com o nosso. Agora, países com democracias consolidadas, desenvolvidos, não tem nenhum com polícias pela metade. Nenhum. Então, essa confirmação de que nós temos países com a multiplicidade de polícias e funcionam, países com polícias civis e polícias militares, ou só polícias militares e funcionam. Agora, o que não funciona é polícia pela metade. E o termo circunstanciado de ocorrência é um exemplo pequeno, de como a adoção do ciclo completo pode melhorar o trabalho das polícias e o serviço que nós prestamos aos senhores e às senhoras. Essa era a minha fala, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.